Meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus sejam multiplicadas em suas vidas. Quero falar a respeito da minha satisfação em estar novamente em contato com os irmãos, mesmo que distante fisicamente. Nós ainda estamos nesse período de quarentena, mas sabendo no Senhor de que todas as coisas estão debaixo do seu poder e Ele tem um bom propósito para com isso, de nos ensinar algo. Nós nos contentamos e esperamos nele que no tempo dele nós possamos ter a nossa sorte restaurada e voltar então ao ajuntamento solene, possamos estar então juntos fisicamente, adorando e cultuando ao seu nome. Esses dias têm sido dias de muitas saudades, saudades do culto solene, saudades dos irmãos, da companhia de cada um de vocês, da rotina do dia a dia. Deus tem algo a nos ensinar e nós temos que refletir a respeito disso. E, sobretudo, é necessário fé para passar por esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. E, baseado nisso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo de número 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas 17, versículo 5. Nós leremos até o versículo 10. Diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor, no caso ao Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar no campo: Vem, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém. Irmãos, curvemos as nossas cabeças em oração nesse momento. Vamos pedir a Deus graça para essa meditação que teremos na santa palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso coração anela pelo Senhor. Ó Deus, como tem sido difíceis esses últimos dias em vários sentidos. Ó Deus, mas sobretudo queremos dizer que temos sentido falta da comunhão dos irmãos, da adoração ao Senhor, lá no culto solene. Mas mesmo assim nós te damos graças, porque tu nos permite, ó Deus, mesmo em tempos tão difíceis assim, podemos, ó Deus, ter a mensagem da tua palavra a nós. Que o Senhor nos abençoe nessa oportunidade, para que possamos, ó Deus, ser enriquecidos, abençoados e fortalecidos na fé, dentro daquilo que o Senhor Jesus nos ensina em sua palavra. É assim que nós te pedimos, ó Deus, gratos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele se passa no contexto da viagem do Senhor Jesus Cristo até Jerusalém. Nós vimos no Evangelho de Lucas que essa viagem começa lá no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, e vai até Lucas no capítulo 19. Então, de Lucas 9 até Lucas 19, o Senhor Jesus Cristo está viajando com os seus discípulos. E na maior parte dessa viagem, a Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus ele está ensinando várias coisas aos seus discípulos.
Foi em meio a esses muitos ensinamentos que a Bíblia diz que os discípulos fizeram um pedido especial a Jesus. Que pedido era esse? Veja o versículo 5. O versículo 5 diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Veja, meus irmãos, que os apóstolos aqui, eles pediram ao Senhor Jesus que eles aumentasse a fé. O pedido dos discípulos, sem dúvida alguma, era um pedido legítimo, era um bom pedido, por várias razões. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não temos como servir a Deus sem ter fé. Nós não temos como amar a Deus sem ter fé. Nós não temos como nascer de novo sem fé. Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele não condena os apóstolos quando eles pedem que lhes aumentasse a fé, porque a fé possui diferentes degraus. A Bíblia nos mostra que existem pessoas com fé pequena, existem pessoas com fé grande. Existe a fé pequena, existe a fé grande, existe a fé vigorosa e existe a fé frágil. O Senhor Jesus mesmo reconheceu isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, quando aquele episódio em que o Senhor Jesus Cristo andava sobre as águas e Pedro foi ao seu encontro e, duvidando em meio àquela caminhada, ele começou a submergir. Aí, naquela ocasião, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo se voltou para ele e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então você percebe, a fé ela tem diferentes degraus. Existem pessoas que têm fé pequena, existem pessoas que têm fé maior. Existem fés e fés. Existe a fé vigorosa, existe a fé frágil. Então, aqui os discípulos eles pedem para que Jesus Cristo lhes aumentasse a fé, porque eles sentiam que a sua fé era pequena demais. Em terceiro lugar, aquele pedido dos apóstolos era um pedido legítimo também, porque haviam muitos mandamentos que o Senhor Jesus Cristo havia dado aos discípulos que necessitavam ser obedecidos, e isso carecia de fé. Havia muitas promessas que o Senhor Jesus Cristo havia dado aos seus discípulos que precisavam ser cridas, e para isso é necessário ter fé. Existe uma missão que os discípulos precisavam cumprir, e para isso era necessário ter fé. Ou seja, então todas essas coisas levam-nos a crer que esse pedido dos discípulos, que o Senhor Jesus Cristo lhes aumentasse a fé, isso era um pedido legítimo. E você? Você tem uma fé pequena ou você tem uma fé grande? Você tem uma fé vigorosa ou você tem uma fé frágil? Porque a Bíblia nos ensina que Deus deseja que nós cresçamos na fé. Por isso o pedido dos apóstolos estava correto. E por isso o Senhor Jesus Cristo não censurou. E nesse sentido, irmãos, nós devemos imitar os apóstolos, nós devemos imitá-los e fazer a mesma coisa. Todas as vezes em que nós orarmos, nós devemos suplicar a Deus por mais fé. Porque por mais que nós sejamos pessoas que confiemos em Deus, sempre nós teremos mais a crescer na fé. E a pergunta agora que fica diante disso tudo é: como é que o Senhor Jesus Cristo, ele ajudou os apóstolos e também nos ajuda hoje a crescer na fé? De que maneira? Algumas pessoas nesse momento poderiam esperar de repente que o Senhor Jesus Cristo realizasse milagres, ou então praticasse exorcismos de demônios, ou então invocasse anjos. Na mente de muita gente isso poderia ser as coisas que viessem a acontecer, porque isso faria com que os discípulos teriam a sua fé aumentada com essas coisas espetaculares acontecendo. Essas coisas poderiam até ter algum valor durante o ministério do Senhor Jesus Cristo.
Mas, de acordo com o texto que nós lemos no início dessa mensagem, a maneira pela qual o Senhor Jesus Cristo escolheu para aumentar a fé dos discípulos não foi outra coisa senão falando. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, através das suas palavras, através dos seus ensinamentos, ele iria usar aquelas coisas para aumentar a fé dos discípulos. Porque a fé vem pelo ouvir, não é, meus irmãos? E o ouvir a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele escolheu suas palavras para que a fé dos discípulos pudesse ser aumentada. E você que está aí em sua casa, você também pode ter a sua fé aumentada ouvindo as palavras de Cristo, lendo as palavras de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Você está passando por momentos de dúvidas, você está passando por momentos de tribulação, você está, porventura, com medo de determinadas coisas. Esse momento tão difícil que nós estamos passando a nível não apenas do nosso município, não apenas a nível do nosso país, mas a nível mundial. Você está com medo dessas coisas? Então, escute aquilo que Cristo tem a lhe falar, porque é através daquilo que Cristo tem a lhe falar que você aumentará a sua fé. Porque quando nós conhecemos certas coisas a respeito de Deus, a nossa fé aumenta. Em especial, o Senhor Jesus Cristo ensinou duas coisas aos discípulos e nos ensina também essas duas coisas para que nós possamos crescer na fé. O versículo 6, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que grandes coisas não acontecem por causa do tamanho da nossa fé, mas por causa do poder de Deus. Essa é a primeira coisa que ele ensinou no versículo 6. E do versículo 7 a 10, o Senhor Jesus Cristo também ensinou aos discípulos e a mim e a você que grandes coisas não acontecem por causa do labor de nossas obras, mas por causa da graça de Deus. Então vamos atentar para essas duas coisas. E vamos tentar entender essas coisas e assim crescermos na fé diante das tribulações e angústias que porventura estivermos passando nos dias de hoje. Em primeiro lugar, grandes coisas não acontecem por causa do tamanho da nossa fé, mas por causa do poder de Deus. E em segundo lugar, grandes coisas não acontecem por causa do labor de nossas obras, mas por causa da graça de Deus que é dispensada a nós. Vejamos então o versículo 6, que nos ensina que grandes coisas não acontecem por causa do tamanho da nossa fé, mas por causa do poder de Deus. O versículo 6 diz assim: Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele está comparando a fé pequena com um minúsculo grão de mostarda. O grão de mostarda, irmãos, era muito pequeno mesmo. Só para vocês terem uma ideia, calcula-se que para que você pese 1 grama de semente de mostarda, é necessário você acumular 700 grãos. Então, são necessários 700 grãos de mostarda para você pesar apenas 1 grama. E daí você tira como é minúsculo e como ele é leve. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que uma pessoa com uma fé pequena, mas uma fé nesse Deus grande, a fé pode ser pequena, mas como Deus é grande, uma pessoa com fé pequena é capaz de desarraigar a amoreira, e olha que a amoreira ela tinha raízes que ficavam na terra durante séculos e séculos, e pegar essa amoreira e lançá-la ao mar. Veja que coisa extraordinária, parece coisa de filme, não é? Mas é justamente isso que o Senhor Jesus Cristo aqui está ensinando. Diz que a pessoa que tem uma fé no Deus grande, ela é capaz de desarraigar a amoreira e lançá-la ao mar, mesmo que a sua fé seja uma fé pequena. Irmãos, o que é que o Senhor Jesus Cristo está aqui nos dizendo?
que essas coisas extraordinárias, elas não dependem necessariamente da quantidade de nossa fé, mas do poder, da sabedoria, do amor de Deus para conosco. Não é a quantidade da fé que importa, mas o poder de Deus em quem essa fé é depositada. Nada é impossível para aqueles que creem em Deus, mesmo que a fé destas pessoas seja uma pequena fé. Isso, isso faz com que a nossa fé aumente, irmãos. Quando eu entendo isso, a minha fé, ela cresce, porque eu deixo de ficar inquieto por conta das minhas falhas, eu deixo de ficar inquieto pelo tamanho da minha fé e eu começo a confiar na livre iniciativa e no grande poder de Deus sobre a minha vida. E aí eu começo a entender aquilo que o apóstolo Paulo diz, que o Senhor Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. A nossa fé pode ser até pequena, mas o nosso Deus, ele é grande, ele é todo poderoso e ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós cremos. Confie nisso e descanse nisso. A sua fé cresce quando você sabe que grandes coisas, elas acontecem não por causa do tamanho da sua fé, mas por causa do poder de Deus que opera em sua vida. Essa é a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina no versículo 6. A segunda coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina nesse texto, a partir do versículo 7 até o versículo 10, é que grandes coisas, elas não acontecem por causa do labor de nossas obras, mas por causa da graça de Deus dispensada a nós. Eu acredito que essa lição, meus irmãos, ela é muito importante. Porque quando alguém chega para Jesus e diz assim, Senhor, aumenta-nos a fé, ela está procurando de fato crescer em piedade de vida. E quem está nessa busca de crescimento na fé pode ser, ironicamente falando, tentada à soberba espiritual. Por conta do nosso pecado, nós somos orgulhosos. Muitas vezes nós somos cheios de justiça própria. E no fundo dos nossos corações nós achamos que nós somos pessoas boas demais. E a gente acaba querendo ser reconhecido por isso. Nós gostamos de ser elogiados. Nós gostamos de ser lisonjeados. Nós gostamos de ser bajulados. Contudo, é necessário, meus irmãos, nós reconhecermos que depois que nós fizermos tudo quanto Deus nos ordenar, ainda assim a gente é dependente da graça de Deus. E é isso que o Senhor Jesus Cristo nos ilustra por meio de uma parábola aí no versículo 7, do versículo 7 ao versículo 9. Veja só, acompanhe comigo a leitura de Lucas capítulo 17, versículo 7 ao versículo 9. Diz assim: Qual de vós, tendo um servo, e essa palavra servo aqui é a palavra para escravo, tá? Então eu vou ler, toda vez que aparecer servo, eu vou traduzir a partir do grego por escravo, para melhor compreensão. Versículo 7, vamos ler novamente. Qual de vós, tendo um escravo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar no campo, vem, vem já, e põe-te à mesa. Quem é que vai dizer isso? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Quem é que diz isso? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? É claro que não fará isso. Então vamos tentar recontar essa história. Imagine só que no final de um dia de serviço muito cansativo, de muito trabalho, aí um senhor de escravos, ele não convida o escravo para jantar. O escravo chegou em casa na hora do jantar, cansado, exausto e com fome. E na hora que ele chega em casa, o proprietário dele não convida ele para jantar. Pelo contrário, o que é que ele faz? Ele ordena que o escravo
antes de comer, antes de fazer qualquer outra coisa, sirva-o enquanto ele come. E no final, depois que o dono lá do escravo comeu, encheu a barriga, ele nem agradece ao escravo por tudo aquilo que fez durante o dia de serviço no campo, lá no curral, e nem pela janta que foi servida. Ele não agradeceu porque aquilo que o escravo fez nada mais era do que o dever dele. Não foi um favor. É isso que o Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo. De igual forma, o escravo também não ficava esperando por agradecimento. O escravo também não ficava triste por não ter recebido aquele agradecimento, aquela gratidão. O Senhor Jesus Cristo, ele pega essa ilustração, que era uma verdade naquela época, naquele contexto que ele escreveu, e ele diz que isso deve ocorrer também com os servos de Deus. Veja só no versículo 10. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, irmãos, nós nunca podemos tratar a Deus como se ele precisasse de um favor ou de um esforço nosso. Meus irmãos, na melhor das hipóteses, aquilo que nós fazemos para Deus é apenas aquilo que nós deveríamos fazer, nada mais do que isso. Por isso, tudo que nós viermos a fazer a Deus, ele nunca nos deve agradecimento. Ele nunca vai chegar para mim e dizer assim: muito obrigado, Jefté, por isso que você fez. Ah, que coisa maravilhosa você fez. Não. O apóstolo Paulo, inclusive, ele perguntava lá em Romanos, né? E a gente até canta isso. Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Quem deu alguma coisa a Deus para depois Deus possa recompensá-lo? Nada. Ninguém. Nunca nós fizemos isso. Portanto, a lição para nós, a partir desse texto, é que quando fizermos tudo o que devemos como servos de Deus, quando, por exemplo, evangelizarmos, quando tivermos amado e suprimos a necessidade dos pobres, dando esmolas até, quando nós criarmos os nossos filhos piedosamente na disciplina do Senhor, quando nós contribuirmos com o reino de Deus, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e fizermos, sei lá, qualquer outra coisa, ainda assim, Deus não nos deve qualquer agradecimento. Mas o inverso é verdadeiro, né? Deus está sempre nos dando mais do que nós merecemos. Por isso, nós precisamos ser gratos a Ele. Nós somos devedores da graça de Deus, que diariamente tem nos assistido. E nós nunca seremos capazes, na verdade, de pagar esse débito, né? Por mais que nós venhamos a fazer muitas coisas, por mais que nós sejamos diligentes no reino dele, nós nunca conseguiremos sair do nosso débito para com a nossa condição em que Deus ele é o nosso provedor, Deus é o nosso sustentador e graciosamente ele tem nos dado todas as coisas. Saber destas coisas, meus irmãos, faz com que a nossa fé cresça. Como? Porque eu compreendo que Deus está pronto para me abençoar, mesmo antes de trabalhar, abre aspas, eficientemente para Ele em seu reino. Afinal de contas, Ele sabe que eu sou um servo inútil. A Bíblia diz, né? O Senhor Jesus Cristo disse que nós deveríamos chegar para Deus e dizer assim: nós somos servos inúteis. Então, se eu sou um servo inútil, se eu não presto para nada, mas mesmo assim, Deus, em sua graça, tem me abençoado, isso faz com que a minha fé, o meu amor e a minha confiança em Deus aumente. Porque para abençoar-me, Deus não olha para aquilo que eu faço. Deus não olha para aquilo que farei, mas somente para a sua graça. Por isso, Ele está livre para abençoar-nos em todo o tempo. Esta palavra também ela nos ensina por contraste. Nós também devemos servir ao Senhor Deus, que deu a sua vida por nós. O Senhor Jesus Cristo, ele que é Senhor sobre todas as coisas, ele deu a sua vida pelos seus servos.
e ao Senhor que serve a seus servos com uma santa ceia dominicalmente e lava o pé dos seus servos. E ele mesmo que se fez servo para nos salvar, ele mesmo se fez o menor de todos para que pudesse dar a sua vida aos seus servos. Nós devemos servi-lo, não com a mentalidade de um escravo, apenas com o senso de dever, mas com uma profunda gratidão e com profundo amor no coração. Porque servir ao Senhor é um deleite para nós, não é uma obrigação pesada. Nós fazemos isso porque o amamos e não porque é exigido. O cristão, sabendo aquilo que Cristo fez na cruz por ele, ele diz como Davi disse: agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade, ó Deus meu. Que em tempos, irmãos, difíceis como esse que nós estamos vivendo, de incertezas do ponto de vista humano, oremos ao Senhor Deus para que a nossa fé aumente e confiemos que grandes coisas não acontecem por causa do tamanho da nossa fé, mas por causa do poder de Deus. Confiemos igualmente que grandes coisas não acontecem por causa do labor de nossas obras, mas por causa da graça de Deus dispensada em nossas vidas, que hoje está sendo nos dada. E descansemos nessas coisas, crendo que Ele é poderoso e amoroso para nos ajudar em situações difíceis. Vamos orar, meus irmãos. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor, nosso Deus, Ele que está pronto para atender nossas orações em Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Senhor, nós queremos te pedir perdão, porque mesmo o Senhor tendo nos dado várias evidências a respeito do teu poder, da tua majestade, do teu amor, muitas vezes, ó Deus, nós nos encontramos incrédulos. Ó Deus, tantas vezes temos agido, ó Deus, com falta de fé. Ó Deus, aumenta-nos a fé. Faz-nos, ó Deus, crer no Senhor e a descansar no Senhor, sabendo que a tua graça e o teu poder são livremente dispensadas a nós, que cremos no Senhor, até mesmo aquele que tem uma fé menor do que um grão de mostarda. Ajuda-nos também, ó Deus, a retirar a justiça própria de nós e a descansarmos naquilo que graciosamente o Senhor Jesus Cristo fez para conosco. E ajuda-nos, ó Deus, a como teus servos, a como teus escravos, possamos servi-lo de todo o coração. E assim, ó Deus, agirmos com amor para com o Senhor, que nos amou e que em Cristo se fez carne para morrer pelos nossos pecados numa cruz. Ó Deus, rogamos pelas nossas famílias, rogamos pela nossa igreja, guarda-nos todos, ó Deus, em nome de Jesus. Essa situação que a nossa nação vive, ó Deus, tem de misericórdia. Ó Deus, que esses tempos sejam um tempo em que o mundo se volta para o Senhor e que o Senhor, ó Deus, possa restaurar a nossa terra quando nos arrependermos dos nossos pecados. É assim que nós te oramos, ó Deus. Dá-nos a bênção de, em breve, podermos voltar a cultuar ao Senhor juntos em nossa igreja. Precisamos tanto disso, ó Deus. Sentimos tanta falta disso. Dá-nos a graça, ó Deus. Sustenta-nos por tua graça. Dá-nos provisão devida para isso, ó Deus. E para tudo mais em nossas vidas. É assim que nós te oramos. No nome que está acima de todo nome. No santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, que Deus os abençoe. Que Deus possa estar convosco durante todos os nossos dias dessa semana e preservar a cada um de vocês, a toda a nossa igreja, debaixo da sua graça e do seu poder. Deus os abençoe.